Muito bem, meus amigos, mais um episódio de O Podcast SA. E aqui, neste momento nosso inicial, vamos, como tradicionalmente fazemos, agradecer as empresas que acreditaram no nosso trabalho desde o início. Eu vou citar aqui a Vero Ovino, vou citar a Mabruk, Casa Árabe, Óticas Diniz, Trilight, Cefai Nascimento Advogados, Beta Marcas e Patentes e Vol Telecom, provedor de internet via fibra ótica. E hoje eu estou dando essa ênfase especial aqui para a Vol Telecom, porque o nosso convidado é o CEO da Vol, o Anderson Rosa. Vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho. Vou pedir ao Daniel que, por favor, fale aí, pessoal, as plataformas onde possam nos encontrar. É isso aí. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, principalmente você que está ouvindo. Falar das nossas plataformas, né? Nós estamos disponíveis hoje no YouTube e no Spotify como ferramenta do episódio, né? Então o episódio está disponível ali em áudio e vídeo no YouTube e Spotify, no YouTube como o Podcast SA, no Spotify também, mas também só em áudio no Apple Podcast, Google Podcast, também em vídeo somente no Rumble, né? Ou seja, uma plataforma nova aí, quem tem acesso pode consultar lá. Dentro do Instagram, que é o _podcast_SA, é onde a gente traz alguns insights relacionados ao que a gente trata aqui dentro dos episódios, algumas dicas, algumas tiradas, dentro dos nossos cortes ali, obviamente, que o objetivo é levar você para poder ter o conteúdo. E o Sérgio já agradeceu os nossos patrocinadores, hoje a gente vai receber o Anderson Rosa aqui, que é o CEO da Vol, mas eu vou dar uma primeira dica, que essa dica agora vale para todos os episódios, é papel e caneta na mão. Acho que o Rafael abriu o episódio muito bem aquela vez, né? O episódio número 13. Rafael Isabor, motivacional. Quem está aí com a cabeça sem saber para onde ir, assiste o episódio 13, que é muito bom sobre isso. A história deles é aquele negócio, literalmente, né? Do inferno para o céu. Foi muito bacana. Então, papel e caneta na mão, porque nós temos aqui um ouvinte de luxo que está aqui e ele, como segue também nosso Conrado Adolfo, para quem tem mente aberta, tudo é aula, não é isso? Tudo é aula. Para quem tem mente aberta, tudo é aula. Então, sempre que você estiver escutando um podcast, seja o podcast, seja qualquer outro, tenha um grupo de WhatsApp com você, tenha um papel e caneta e anote os insights, porque as coisas acontecem e isso nos ajuda muito durante a empresa. Então, é isso. É isso. Espero que todos gostem do episódio de hoje. Eu acho que vai ser muito bacana. Vai. Porque estamos aqui com o Anderson, que é um amigo meu recente, que eu gosto muito. E, obviamente, vão querer, todo mundo vai querer saber aqui da sua história, da sua trajetória, como é que tudo começou, como é que você veio parar em Juiz de Fora com uma internet de fibra ótica, vindo lá de Santa Catarina. Mercado que já é tecnicamente povoado, né? Sim. Isso é legal. Isso é está ganhando mercado. Está ganhando mercado. Enfim, bem-vindo e a palavra é sua, por favor. Se solte, meu amigo, se solte. Relaxe e curta o momento. Boa noite, boa tarde. Meu nome é Anderson, sou CEO da Vol Telecomunicações. Só um momento, ele acabou de descobrir o que é ser um CEO. Né? Nós perguntamos, o Sérgio fez aqui assim, a gente fala na hora. Você perguntou, você é o que na Vol? Ele, faz tudo. E aí eu falo que ele faz tudo porque eu já vi. Eu já passei de madrugada na rua e vi ele lá agachado na caixa de passagem, passando cabo junto com a equipe dele. Então, na verdade, você está antecipando aqui um pouco da história dele que eu conheço já e que ele vai contar para todo mundo. Ele é CEO, tu vai querer também. Mas eu quero dizer o seguinte, você está antecipando um pouco da história dele, porque o Anderson é desses caras que pega para fazer. Já aqui, uma analogia ao nosso amigo Diego. Podcast do nosso amigo Diegão. @pega para fazer também no YouTube. Isso aí. Muito bom conteúdo. Mas o Anderson é esse cara, ele faz. Ele vai para cima e faz. Não tem medo de trabalhar. E isso é muito bacana, né? É disso que o povo gosta. Então, meu amigo, vamos lá. CEO da Vol Telecom. Então, minha história, sou de família humilde, né? Minha mãe é manicure e meu falecido pai, era oficial de justiça. Desculpa, meu falecido pai era aposentado de oficial de justiça. Tinha deficiência e acabou assumindo a aposentadoria do pai dele. Ele se aposentou cedo, né?
Não, ele se aposentou assim que minha avó faleceu. Sei. Então ele assumiu a aposentadoria dele devido à condição física. Por invalidez, né? Por invalidez, a condição física dele. A gente sempre foi muito humilde. Entendeu? A gente não tinha do bom e do melhor, mas meu pai nunca deixou faltar nada dentro de casa, principalmente estudo. Então, foi sempre duas coisas que ele sempre priorizou na vida. Futebol, futebol que ele amava, sempre que o sonho dele era ter um filho jogador de futebol, e estudo. Não podia ir mal em nenhum dos dois. Ele foi sempre muito, muito rígido. E como é que você fazia com a bola? Você não deve ser bom de bola, é? Eu joguei bola com ele. No dia que eu machuquei, ele estava presente, né? Joguei muito futebol, só que tanto no futebol quanto no empreendedorismo, você tem que matar um leão por dia. Só que no futebol, existe muito o treinar, existe muito o desempenho, existe muito a força física, mas eu acredito que tem gente que nasce com habilidades diferentes. Com certeza. Tipo um Neymar. E a gente tem pessoas que podem treinar o resto da vida, nunca vão chegar aos pés do Neymar. É isso. Só que o empreendedorismo, ele é treinado. Todo dia você tem que melhorar também, todo dia você tem que aprender. E você tem que estar aberto a novas ideias no empreendedorismo. Sim, sem dúvida. Você consegue amadurecer muito mais do que no futebol. É uma ideia que eu tenho. Mas entrei numa empresa de telecom com 15 anos. Entrei numa empresa de G-Genet Telecomunicações lá de Santa Catarina. Entrei como auxiliar de instalador de antena. Cabelo comprido, instalava, subia nos telhados, passava cabo. E marrom. Deixa um exemplo marrom aí, o cabelo comprido. Aqui é assim, gente, podcast aqui não tem muita firula, não. A gente diz quando dá uma quebrada mesmo. E entrei como auxiliar de instalador de antena e fui subindo os níveis da empresa. Conforme a empresa foi crescendo, eu fui subindo de nível. De auxiliar de instalador, fui para instalador, daí fui para auxiliar do suporte técnico, daí fui para suporte técnico, daí fui para auxiliar de TI, daí fui pro TI da empresa, daí fui para o CGR, que era o Centro de Gerência de Redes da empresa. E fiquei anos trabalhando nessa empresa. Inclusive, trabalhei com o meu sócio atual, que era o cara. É um dos caras mais inteligentes na parte de tecnologia da informação que eu conheço. E hoje ele é meu sócio. Então... Eu tive o prazer de conhecer, né? Quando estive lá em Santa Marcelo Bobinotti. Marcelo. O que eu conheci é irmão do Marcelo. Irmão do Marcelo. Você conheceu o Gilmar Bobinotti, que era o dono da empresa. E em determinado momento a gente prestava consultorias a provedores de internet. Eu vi muita capacidade de eu conseguir empreender também, pois se eu prestava consultoria a provedores de internet, montava um provedor do início ao fim e vi muitos cases de sucesso, que gente que não tinha conhecimento algum montando e dando certo. Eu pensei, por que eu tinha conhecimento do negócio, não me arriscar? Então, na época, tinha um salário razoável, só que aquela mentalidade de pessoa, quero subir. Quero crescer. Na época, tinha iniciado o financiamento do apartamento e tinha o dinheiro para montar os móveis, para sair do aluguel. Uhum. E decidi arriscar todo o dinheiro. E o casamento? Na empresa. Decidi arriscar tudo a montar a minha própria empresa. E graças a Deus... Você está aqui hoje para nos contar isso. Estou aqui para contar isso. Uma história de sucesso. Olhando para trás com toda a experiência que eu tenho hoje, que não é muita, no empreendedorismo, que cada dia a gente está aprendendo mais, conhecendo mais e conhecendo pessoas nota 1000, que é o que eu chamo, talvez eu não faria o mesmo. não faria um all-in que nem eu tinha feito, que quando a gente aprende a fazer conta, quando a gente aprende a fazer que você não pode investir tudo, que você não pode fazer tudo, a gente olha para trás as burradas que a gente... Quantos anos você tinha nessa decisão? 22 anos.
Cara, tá tudo certo, velho. 22 anos. É isso que a gente tem que, talvez assim, com a total responsabilidade, que eu vou falar aqui agora, e é o seguinte, a gente precisa dar alguns all-ins em algum momento. E talvez o melhor momento de dar um all-in seja quando você está novo, porque você ainda tem um tempo... Vou só te pedir para abrir um parênteses para dizer, pessoal, que all-in no jogo de pôquer, a gente quando fala all-in, a gente está apostando tudo. A gente põe as fichas todas na mesa. Mandou bem, Sérgio, mandou bem, é isso mesmo. Então vamos lá, apostar tudo, que é o all-in, né? Eu entendo e é óbvio que eu posso estar errado, mas talvez eu pensaria dessa forma. Eu tenho hoje 39 anos, eu não tenho tempo para dar all-ins hoje, né? A menos que seja aquele all-in que eu falo, caramba, não tem erro. Mas eu acho que com 20, por isso que eu te fiz questão de perguntar a sua idade, porque 22 anos, quando você vê uma oportunidade de empreender, a pulga coça, cara, de um jeito absurdo, né? Se você tem uma veiazinha, o negócio palpita. E legal, porque hoje eu ensinei pirâmide de Maslow na escola. Então, ou seja, dentro da pirâmide de Maslow, talvez você estava ali na estima, né? Você estava quase chegando no topo, que é a realização pessoal. Você não ia chegar onde você estava, você precisou do empreendedorismo para tentar, talvez, suprir ali. E que bom, cara, é isso que é legal. As pessoas precisam entender que quem viu o episódio anterior aí com o Jorge Miguel, que é muito racional dentro da parte de finanças, faz todo sentido ser racional, sim, mas eu acho que ele não vai brigar comigo nos comentários e nem aqui pessoalmente, porque ele está aqui nos assistindo. É necessário, dentro de uma razoabilidade, você também ter uma oportunidade de colocar as fichas a jogo. Eu acho que enquanto você está novo, e o meu pai falava isso comigo, Daniel, erra enquanto você tem tempo para recuperar. Porque se com 22 anos você dá um all-in, se você perde tudo, cara, você vai para o emprego, você está novo. Não é não, Sérgio? Assim, começa. Não estou falando para você ser doido, e que bom que deu certo. Mas poderia dar errado, e que bom que poderia dar errado. Porque você aprenderia a não fazer daquele jeito de novo. Então é um parênteses que eu quis abrir aqui, porque eu sou um cara que eu tive 3 tentativas de empreender antes. Com 21 anos, eu era dono de um pré-vestibular, velho. Em Belo Horizonte. Assim, hoje nem existe isso mais, né? Porque hoje quase não tem vestibular, tem o Enem, né? Mas assim, totalmente no all-in. Apostar o nada para perder coisa alguma. Então assim, o que eu tinha 1.000, 2.000, 3.000, eu perdi tudo, Mas eu tinha 20 anos, 21 anos, então eu tinha tempo para poder correr atrás. Eu costumo incentivar muito os jovens com que eu converso no decorrer da minha trajetória. Tenho feito isso com muito mais ênfase ultimamente, porque é uma realidade. O jovem, quando ele começa a trabalhar mais cedo, você começou com 15, eu também, com várias pessoas, você também começou 16, cedo. Quer dizer, a possibilidade de errar ela é maior, mas ela é muito melhor aproveitada. Ela acaba virando muito mais um aprendizado do que aquele erro, né? Porque você aprende, aprimora, está com tempo para errar. Você não tem família para sustentar ainda, você está abarcado ainda talvez, não sei se nessa época você ainda estava, né? Abarcado você morava na casa dos seus pais ainda, né? Sim. Então, beleza, você não tinha uma casa para sustentar, tudo bem você perder ali. E tudo bem você perder desde que você não perca de forma irresponsável e aprendendo. Né? Mas desculpa, só fiz esse parênteses que eu acho que é legal isso aí. Parênteses não, isso é praticamente uma redação. Né? Uma coisa que eu não posso cobrar dos meus pais, mas eu nunca tive o empreendedorismo dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram honestidade. Mas uma frase que eles sempre diziam para mim, porque eu sempre quis mudar, eu nunca fiquei parado no mesmo lugar, tanto é que cresci dentro da empresa onde que eu trabalhava. Mas uma frase que eu escutava todo dia era nossa, me deu um branco agora. Acontece. Normalmente é dentro do podcast, que é para sacanear com o cara. Que é para sacanear. É o tempo todo, o sujeito está no meio de uma frase... Aí você tem que aprender a pegar. Você vai pegar a manha. No próximo você deve saber o que você vai fazer. Você vai despistar, vai pedir um golinho d'água, descer o seco. E nisso o pessoal vai te ajudando. Uma pessoa que fica pulando de galho em galho não cria raiz. Uma árvore que fica mudando de lugar, ela não cria raiz. Então, pedra que muito se move não cria limo. Não cria limo. Então meu pai sempre foi contra
a eu trocar de emprego. Então, muitas vezes eu recebi oportunidades de trocar de emprego e ganhava aumento. E falava pro meu pai, pedia uma dica pro meu pai, ele sempre falava: a árvore que se troca de lugar não cria raiz. Então, se você quer chegar a algum lugar, você tem que ficar na empresa onde você está e crescer junto com ela. Concordo com ele, só que tem um tempo. Eu acho que a gente tem que pegar os ensinamentos, né, dos nossos pais Que era e uma cultura antes, né? trazê-los para a nossa realidade. Os ensinamentos, no meu entendimento, têm a mesma riqueza. O que seu pai falou, no meu entendimento, está certíssimo. A questão de trazer isso para o mundo de hoje. Né? Eu acho que a gente pode adaptar muito bem uma fala dessa, no sentido do cara entrar numa empresa, trabalhar ali, aprender, se aprimorar, galgar maiores degraus, e aí sim, se achar que é o caso de mudar de trabalho, tá tudo certo. Criou raiz. Inclusive foi essa própria raiz que vai até levá-lo a outros lugares, né? Exatamente porque teve essa origem. Então eu acho que é questão da gente adaptar. A gente tem que levar em conta nesse momento, enquanto você ouve isso, e eu vou te falar porque eu também ouço. Meu pai comemorou recentemente, comemorou sim, falou com a gente, 50 anos de carteira assinada. Ele comemorou os 50 anos. Tá tudo bem. Eu nunca tive essa vontade. Né? Claro que eu bati cabeça, cara, e bato até hoje, que se Deus quiser eu vou bater a vida inteira, mas cada dia num muro diferente. Num muro maior, num muro mais duro, que é o que eu quero fazer. Só que a gente tem que entender a cultura daquela época. Né, onde talvez trabalhar na prefeitura, faz um concurso, a gente falou isso alguns episódios atrás, poxa, é legal, faz a carteira assinada. Hoje os empresários não olham, e talvez o empresário que olha hoje quanto tempo essa pessoa ficou na empresa, não tem o mesmo peso do que antigamente tinha. Porque se você ficou na mesma empresa 10 anos, aí você vai olhar, porque antigamente era isso, esse cara é estável, ficou 10 anos nessa empresa, mas não mudou de cargo de dia nenhum. Ou seja, nunca fez nada além do que ele foi contratado. Pelo menos registrado. Então, ou seja, é uma pessoa que você quer para o seu negócio? Porque negócio hoje muda. Né? Hoje o mundo é diferente. Então você precisa se renovar. E hoje a geração atual realmente não fica num negócio 2, 3 anos não, cara. Eu sempre tive medo porque eu vinha de cidade pequena, do interior de Santa Catarina. Caçador, 80 mil habitantes. Perto de Juiz de Fora é interior. Fora quase 700 já, então, né? Mas Caçador fica, qual a referência da capital? Quanto de quilômetros? Dá uns 400 quilômetros de Florianópolis. Dá próximo. É próximo. É pequeno, né? É divisa com Rio Grande do Sul? Não. Quase, não? Não. E eu sempre tive uma referência lá na minha cidade, que eram algumas empresas grandes. A gente escutava, fulano trabalhou 35 anos, perto de se aposentar ganha conta. Ou aconteceu alguma coisa. E eu fiquei com um certo medo, porque eu sempre trabalhei muito mais do que 8 horas diárias. Eu era o funcionário que sempre chegava atrasado de manhã, estava cansado o dia inteiro. Mas sempre trabalhei além do expediente. Então sempre foi muito mais do que 8 horas. E acredito que eu sempre fui proativo em algumas coisas, como todo funcionário eu tive minhas falhas, mas eu não queria deixar o meu destino da minha vida nas mãos de outras pessoas, porque você trabalhar de CLT, você trabalhar de funcionário público, existem as suas limitações. Então, se você trabalha de CLT, você pode ser o melhor funcionário do mundo. Vai chegar uma hora que se o dono decidir vender, ou mal administração falir, isso não está no seu controle. Não está no seu controle. Anderson, mas é muito comum nos dias atuais, e de uns tempos para cá, a gente vê empresários trazendo aqueles funcionários que se destacaram ao longo da vida da empresa até aquele ponto para a sociedade do negócio. Não é incomum você ver isso. A pessoa ela tem alguns talentos na empresa, ela resolve abrir a sociedade para dar oportunidade para que esses bons empregados se tornem patrões também.
é uma coisa que não é muito incomum. Já foi antigamente, era mais raro. Hoje em dia não é tanto. Eu te confesso que eu vejo muito menos do que, na verdade, deveria. Ah, não, com certeza. Né? Com certeza que é bem menos Eu do que tenho deveria. situações dessas, assim, em relacionamentos de amigos, assim, de pessoas que... E acontece de empresários que perdem bons funcionários, porque esse cara chega a ficar caro para a empresa, né? Porque bancar salário de um cara, às vezes, que está voando, fica caro. Aí o empresário, às vezes, está tão ali focado no dele, não compartilha, né? Aquele cara que tem visão de expansão, ele perde aquele cara. Aí aquele cara, muitas vezes, acaba abrindo uma concorrência do cara. Por quê? Porra, eu sabia seu negócio. Eu sei onde você é bom, sei onde você é ruim. Eu sei como melhorar, só que eu preciso de um retorno. Apoio. Preciso de um retorno financeiro. Qual que é o retorno financeiro? Irmão, me chama para sócio. Eu consigo tirar você de 10 milhões e colocar você para faturar 100. É melhor você ter 50% em 100 do que ter 100% em 10. Aí o cara, às vezes, muitas vezes, não quer dar essa oportunidade. O que o cara faz? Sai, abre uma concorrência, desbanca. Né? Então, assim, eu já vi isso, Sérgio, mas eu te confesso, assim, eu não tenho essa visão de que isso tá... Não estou falando que é... Eu tô falando que é bem menos... É porque às vezes é o círculo que eu convivo, eu vejo isso pouco e poderia ver mais. Porque tem empresários que chegam para mim e reclamam de mercado. Tem muita gente ruim de contratar, as pessoas não querem trabalhar, não sei o quê. Aí você vai pegar o histórico do cara para conversar, ele tinha um vendedor, tinha um gerente às vezes, que era o cara que pegava no chifre do boi, como você falou que você fazia. E como eu fiz na empresa que eu trabalhei, e eu falei isso aqui, eu cresci muito rápido nas empresas que eu trabalhei, exatamente por causa disso que você fazia. Cara, o problema é da empresa, então eu vou resolver. Ah, não é da minha área, mas eu sei fazer, vou fazer e vou ensinar e tal. Por quê? Porque às vezes falou assim, não vou da sociedade, não pensou, não é nem por egoísmo, não, às vezes não pensou nessa oportunidade. Não teve um consultor que alertou isso para ele. Mas legal, é bacana isso. E eu estou dizendo, no meu círculo, sim, eu já vi pessoas que perderam essa oportunidade. Que bom que você está vivendo isso. E se talvez a gente trazer um cara desse aqui, porque é uma visão muito bacana, cara. Muito bacana. Hoje, na época que eu trabalhava para a GGNet, eu falo, eu era nervoso, bem nervoso. Antes da psicologia, antes de fazer terapia, eu era bem estourado. E eu cheguei a brigar com pessoas que falavam mal da empresa. Brigar e... Defendia na porrada. Defendia na porrada mesmo. Entende? Aquela internet é uma merda. Cara, e brigava, entende? Brigava com... Você tem um 486, tá enchendo o saco. E discutia, entende? Então eu vestia a camisa da empresa, entende? Pega um gancho no que você está falando agora e fala um pouquinho da Vol. Como é que você chegou em Juiz de Fora? Como é que é a qualidade da Vol? O que é diferencial? Fala um pouco disso aí. Se você permite, acho que deixa ele entender como que ele foi na Vol, né? Nos contar. Não contou ainda não? Como ele chegou na Vol, não. Então manda bala. Então, eu abri a minha empresa lá em Santa Catarina, porque eu queria ter o controle da minha vida. Eu queria ter o controle da minha situação financeira. Porque você sempre pedir aumento ou alguma coisa, às vezes... Chega a ser humilhante, né? Chega a ser humilhante. Então, eu sempre quis ter o controle da minha vida e no final da minha vida. E sempre procurei uma segunda opção de rendimento. Nunca quis ficar em um rendimento, sim, apenas. Sempre quis ter o algo a mais. Decidi abrir a União Digital. Foi o meu primeiro empreendimento. Que foi o meu case de sucesso. Lá em Caçador? O interior de Caçador, Timbó Grande. Olha. Timbó Grande. É uma cidade de interior, hoje tem 8 mil habitantes. E eu peguei uma cidade que as pessoas colocavam internet, vamos dizer assim. Em Caçador chegou uma tecnologia nova. Os concorrentes iam lá, tudo que é tecnologia antiga, tudo lixo, instalavam nos clientes de Timbó Grande. Então não era nada... que usava o resto lá. Tudo que sobrava eles usavam nesse Timbó Grande. Acabar de depreciar aquilo ali naquele lugar. Naquele lugar lá. E eu vi essa oportunidade de a gente decidir montar um provedor lá. Iniciei com via rádio lá e foi o primeiro provedor com fibra ótica
na cidade de Timba Quando Grande. você iniciou via rádio, as outras empresas atuavam como? Via cabo, coaxial? Tudo via rádio também. Só entendi. que uma tecnologia bem antiga. Hoje no wireless que a gente chama, existe o 2.4 e o 5.8. 2.4 tem 1000 marcas e não passa banda, não tem qualidade. 5.8 tem a qualidade do 5.8 e os problemas do 5.8 também, não é tudo 100%. Mas eu decidi entrar com uma tecnologia muito melhor na cidade e consegui conquistar as pessoas. Abri sociedade lá com um rapaz da sociedade, com um rapaz da cidade e fidelizamos 80% da cidade. Hoje estamos lá ainda atuando. E pensando em expansão, pensei no meu antigo companheiro de trabalho, meu amigo e de anos, Marcelo Bobinotti, que hoje ele é meu sócio aqui na Volta Telecomunicações, que eu sempre fui muito técnico, como o Daniel falou e como o Sérgio comentou antes, eu faço um pouco de tudo. Eu puxo escada, eu puxo fibra, eu instalo roteador, passo cabo, o que precisar fazer, nós fizemos. Esse é o trabalho. E eu sempre me espelhei muito nele, tanto na sabedoria como pessoa, como na sabedoria como profissional. Ele sempre foi uma pessoa muito estável, muito tranquila, pensou muito antes de fazer uma atitude, e eu sempre fui muito de arriscar, de tentar, de empreender. E a gente decidiu unir o útil e o agradável, aí formamos uma das minhas empresas, que é a Vol Telecomunicações. O que significa Vol? Você online sempre. Você online. Que ao contrário é o que, produção? Love. Isso aí, vamos fazer um trocadilho. Internet do amor. Então a gente decidiu abrir então ele é meu sócio aqui em Juiz de Fora. O porquê Juiz de Fora? Isso é legal. Por que Juiz de Fora, né? Porque você tá... Quantos quilômetros que é Caçador daqui? 1.350 quilômetros. Você passou fibra de lá até aqui? Eu tenho parceria com o irmão dele, que ele é um provedor. O Gilmar Bobinotti, que foi o que o Sérgio conheceu. Eu tive a oportunidade de apresentar. Foi muito bem recebido por todos lá, né? Eu tenho que agradecer muito isso, né? Fiz alguns amigos ali, cara. Que bacana. Pessoal bem gente boa, espero que tenha recebido super bem. E ele é um provedor de internet que vende internet para outros provedores. Legal. E ele estava com essa expansão para chegar, e a gente decidiu abrir uma dessas cidades. Ele tem cabo, realmente, ele tem cabo puxado desde Santa Catarina até Bahia e outra rede que desce pelo Mato Grosso. Ele forma um anel no Brasil inteiro. Então, ele está entre os mais fortes do Brasil. E a gente compra o link deles. Eu compro o link deles e decidimos montar em Juiz de Fora pelo potencial que tem em Juiz de Fora. Hoje, aqui em Juiz de Fora, ainda se vê muito par metálico, cabo coaxial, que... Você vai ter que explicar o que é isso. Coaxial é o que a galera já tinha das antenas antigamente, né? Aquele cabo que tem uma pontinha que você enrosca assim na TV. Hoje, coaxial, né? falando um pouco de internet, não existe tecnologia melhor do que a fibra ótica. Sim. Então, fibra ótica é o que há de melhor. Só que precisa ver os equipamentos que o provedor tem na ponta, do lado do provedor, e os equipamentos que o cliente tem na ponta do lado do cliente. Ser só fibra ótica não resolve. Então, fibra ótica, vamos dizer assim, hoje para você entregar qualquer coisa com qualidade, tem que ser fibra ótica. Entende? Para você chegar em qualquer lugar. Só que também os equipamentos da ponta, eles evoluíram, eles amadureceram. Para você entregar altas quantidades de banda, eu preciso ter suporte tanto do lado do provedor quanto no cliente. Então não adianta, eu uso o exemplo do cano d'água. Não adianta o provedor ir lá e te entregar um cano d'água de 5 polegadas e a tua torneira da tua pia de ser 1 polegada. Você vai utilizar só 1 polegada das 5 que tem disponível.
Então é um exemplo que É o eu, que que eu acontece muito, utilizo. né? O pessoal compra internet achando que vai ter 200 giga, né? Que fala mega e chega lá bem menos. Assim, ó, o pessoal hoje olha muita velocidade, entende? Por exemplo, hoje tá comum vender planos altos, tá comum. Como assim, Paulo? Vamos dizer 600 assim, mega. 600 mega, 700 mega, é considerados planos altos. Se a gente pensar há não muito tempo atrás, 10 anos, 12 anos, a gente falava quem tinha um mega era rei. Era rei. Olha, Quem tinha 1 mega era rei. 512, lembra? Você lembra do modem, fax modem? Eu sou da internet do 128K. 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 Eu, na minha casa, instalei o 128K. Então, quem tinha 1 mega era rei na época. Então, hoje, quando a gente se fala em 100 mega, 200 mega, 300 mega, é banda demais. Entende? Quando a gente está falando de 128 KB, a gente está falando agora de 100 megabytes por segundo. Então a gente está falando de 100 milhões de vezes, não é isso? 1024 kbps significa 1024 é 1 mega. 1024 kbps é 1 mega. Então eu sou da época do 128K. Então praticamente 10% de 1 mega. 8%. 8% de 1 mega. De 1 mega. Então eu sou dessa época. Então quando hoje o cliente cada um na sua área, né? Mesma coisa eu queria discutir com você sobre advocacia ou com o Sérgio sobre marcas e patentes. Você não tem que entender de tudo a todo momento, entende? Mas se te apresentar um produto, você vai querer o melhor. Isso está na cabeça do consumidor. Todo mundo quer isso, todo mundo quer o melhor. Então quando você fala, quero 500 mega, quero 600 mega, então isso você tem que ver se você está apto a utilizar isso. Entende? Se os teus equipamentos estão aptos. Hoje, se você colocar um computador lá no cabo, eu contratei 600 mega, mas no meu computador só está chegando 100. A conexão do teu computador é quanto? A placa de rede que você quer dizer, A placa de rede é de quanto? Não o roteador de quanto? Não adianta colocar 600. 600. Também. Tem roteador que é de 300 mega. Né? Não é isso? E e aí você contrata 600 e o roteador só aguenta 300. Por exemplo, a Vol Telecomunicações hoje ela atende somente com roteadores com Wi-Fi 6, que é uma nova tecnologia de Wi-Fi. Só que não adianta a Vol ter um roteador com Wi-Fi 6 e o teu dispositivo de celular não ser adepto a essa tecnologia. Não ser compatível. Como qualquer um. E hoje o pessoal fala muito, né? Uma das maiores perguntas que a gente encontra hoje nos clientes eu tenho um plano de 600 mega e a internet não chega no quarto. Muito pelo contrário. Quando você fala em altas quantidades de banda, a tua distância diminui. Então, porque com o meu antigo roteador, ela pegava até na casa da vizinha. Então, é uma das perguntas que a gente... Mas eu não entendi o que quer dizer isso. Por que isso acontece? Hoje, no Wi-Fi, existe o 2.4 e o 5.8. Isso é a frequência de rádio. A frequência de rádio com que o Wi-Fi trabalha. O 2.4, as ondas deles, a onda dele é maior, porém, ela vai mais distante. Porém, a capacidade que passa a banda... A capacidade que passa a banda é menor, mas o alcance dele é maior. Entendi. Quando você fala no 5.8, as ondas dele são menores, mas a capacidade que passa a banda é muito maior. Então, quando a gente fala em altas quantidades de banda, tem que ter no 5.8. Só que a distância Você tem que colocar mais equipamentos próximos para você poder fazer uma rede saudável. Hoje a gente faz a rede mesh, que a gente não é adepto a usar repetidor de sinal, porque a gente acredita que degrada sinal. A gente não acredita, a gente tem certeza que degrada o sinal. Então a gente utiliza toda uma rede com uma nova tecnologia que se chama Mesh, que a gente trabalha com os roteadores com Wi-Fi 6 e tecnologia Mesh.
Então, um exemplo, lá no... Vou usar o Cefar Nascimento. Por favor, Cefar Nascimento de novo aí na parada. Cefar Nascimento, eles têm equipamentos hoje de primeira qualidade, equipamentos profissionais, porque lá é um escritório, onde tem grandes quantidades de pessoas. A gente utilizou roteadores específicos para atender ele, porque não adianta. Nos roteadores convencionais, se você coloca 10 pessoas atrás dos roteadores convencionais, não é o problema não é o problema com a internet, e sim com a qualidade do equipamento. Entendeu? O equipamento ele não foi feito para trabalhar com 10 pessoas simultaneamente. Entendeu? Então, tem equipamento que... E aí é uma questão que é importante a gente colocar aqui, porque é o seguinte, comercialmente e empresarialmente falando, quando você está colocando isso à disposição do contrato que você tem com a SMA, significa que você está investindo mais para atender ele de uma situação que vai funcionar no escritório dele. Então, o que eu quero trazer aqui, Anderson? Aí você me corrija se eu estou errado, tá? Porque quando você personaliza, ou quando você pelo menos coloca equipamentos que possuem uma tecnologia própria para atender aquela demanda, ou superior ao que é de mercado, significa que individualmente você está colocando um pouco mais de recurso, isso vai mover a sua curva de retorno, isso vai mover muitas outras coisas. Só que o que eu quero trazer com isso tudo? Que o foco da Vol nesse caso, então, é a satisfação dele. Que você acredita, então, que ele, tendo a qualidade de conexão para todos os 10 ou 20 pessoas que trabalham no escritório dele, vai fazer com que a longevidade dele dentro do seu negócio seja maior. É nesse sentido que você emprega equipamentos e serviço com uma qualidade maior? Por que eu quero dizer isso? Cara, quando você coloca qualidade, você está falando de serviço, de produto, de atendimento, de pós-venda diferenciado. Isso tem custo. Né? Por que fulano cobra X e você está cobrando X? E eu vou falar assim um parêntese aqui, porque você também está fazendo a instalação lá na minha casa. Inclusive, para me atender, ele vai ter precisado de atender o condomínio inteiro, né? Então vai ser um trabalho maior, que vai dar a possibilidade, inclusive, de ampliação na rede dele. E eu vou ajudá-lo lá, já te falei isso. É que existe um investimento naquele sentido. É que eu entendo que é, inclusive, um investimento planejado, né? Quando você vai tomar conta de uma cidade, né, você quer quer entrar com a Vol numa cidade. Eu acho que isso é o tipo de coisa que quanto mais pontos com qualidade que você tiver, com o pessoal satisfeito, a tendência, né, de aumentar. Imagino que a sua pergunta seja no sentido se isso está previsto, né? Não, mas isso está previsto. Eu acho que está, porque ninguém trabalha para ter prejuízo, mas eu estou dizendo o seguinte, é uma decisão do seu negócio você colocar equipamentos de qualidade e mostrar para a pessoa o seguinte, cara, você está sendo atendido agora, não é porque eu sou melhor, porque eu sou bonito. É porque eu aplico qualidade no seu negócio, eu aplico tecnologia no seu atendimento, entende? Mas eu não posso falar dos meus concorrentes. Não, de forma nenhuma. Mas a minha instalação é muito cara. Não, o Sérgio tinha um contrato agora recente, né? E está trocando, eu estou trocando também. Não, eu já troquei. Eu procuro atender o cliente com qualidade, porque eu não quero que esse cliente fique na base apenas 10 meses, 1 ano ou 2 anos. Eu quero que quando eles pensem em qualidade, eles pensem em Vol Telecomunicações. É isso que eu emprego dentro da minha empresa. E hoje, por que Juiz de Fora? Um dos motivos por que Juiz de Fora. Juiz de Fora tem grandes provedores e eu acredito que no estudo que eu fiz eles não atendem os clientes como eles deveriam atender, entende? Vamos dizer o escritório do Sérgio. O escritório do Sérgio, ele é uma empresa, ele tem 10 funcionários trabalhando para ele lá. Se ele ficar um dia sem internet no escritório, o que acontece, Sérgio? Qual que é o teu prejuízo? Hipótese, né? A gente tem que arrumar uma internet. Tem que arrumar uma internet. Então... As audiências hoje, a maioria são online. Então, imagine você no meio de uma audiência, a tua internet cair lá por problemas técnicos. Você vai ligar para a tua operadora, você vai falar com alguém lá da Bósnia, em 48 horas alguém vai te atender. Vai estar indo até o seu escritório para resolver o seu problema. Você pode esperar 48 horas, Sérgio?
Não, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu vou falar porque hoje vocês estiveram lá no prédio para estruturar a rede e tal, não sei o quê, né? E tá aí no caminho. Então, ou seja, aonde eu moro não tenho rede celular. Que é perto da casa do Sérgio, que a casa do Sérgio também não tem problema de rede celular. O pessoal vai achar que nós estamos morando lá no fim do mundo, né? Não tem problema, lá deixa no meio achar. do mato da Então, selva. credores, não nos achem. Mas aí o que acontece? Eu tô sem internet, cara. Então, assim, eu tô perdido, porque o meu trabalho depende da internet. E aí não é porque é você que está sentado aqui, não, de forma nenhuma, porque faz sentido. Hoje a gente não vive sem internet. Não, realmente faz muito sentido essa fala Tá dele, louco, né? faz De todo suprir sentido. um mercado que realmente eles não atendem como deveriam. Né? As empresas Que é o não pós-venda, atendem como né? O deveriam. pós-venda é importante. E outra questão é a seguinte: a Vol Telecomunicações cuida do cliente como o cliente merece. Vamos pegar o caso do Sérgio novamente. Quantos metros quadrados tem tua casa e o teu escritório, Sérgio? Vamos lá. Deve ter uns... A sua escritório tem uns 120, talvez, né? 100 e pouco. Mais. Acho que é mais. Mais? Deve ser uns 400 tudo. 400, 500. Se o Sérgio perdia a internet de A, B, C, eles vão lá, eles vão chegar no primeiro ponto da casa e vão instalar. Que é mais perto do poste. Que é o mais perto do poste, e eles querem saber de produção. Só que daí o Sérgio lá instala a internet lá do lado da secretária e a sala dele é longe. O que vai acontecer com o Sérgio? Não vai pegar o sinal Wi-Fi lá. Daí a pessoa, mas não tá pegando sinal lá, mas é problema interno. Então você que contrata Quebra as paredes de sua casa. Você que contrata uma consultoria de TI para passar cabo. A gente vai lá, Sérgio, a tua internet a gente instala aqui, mas para pegar 100% na tua casa, você precisa passar um cabo aqui, você precisa passar um cabo ali, você precisa fazer um cabo aqui. Nós passamos esses cabos gratuitamente. Isso é um diferencial, meu amigo, que não tem nem explicação. Não, você tem internet top no quintal de sua casa? Com outro operador. Algumas operadoras da cidade, não vou generalizar todas. Nem precisa. Mas o Sérgio ia ter que instalar, contrata uma empresa para instalar a internet, outro cara para passar os cabos e outro cara para ir configurar os roteadores. A gente vai lá e faz tudo isso na parceria. Eu falo isso porque no apartamento que eu morava, é um apartamento que deve ter 65 metros quadrados, né? 3 quartos, mas eu sei que parede, inclusive madeira, né? Madeira atrapalha muito o Wi-Fi, não é isso? Me falaram que madeira atrapalha muito. Vidro atrapalha bastante, gesso atrapalha bastante. Então, o meu quarto, que era o último, aí eu coloquei repetidor, né? O que você compra na internet, bota na tomada. Eu falei com o Anderson, você é doido, usa aquilo não. Só que como meu quarto era só para conexão, eu não trabalhava no quarto, funcionava, de boa. Né? Então eu comecei a entender algumas coisas, porque eu sou técnico em mecatrônica e sou fuçador. Então quando ele falou de 2.4 aí, Sérgio, você tem telefone sem fio do seu escritório, não tem? Você sabia que o telefone sem fio é 2.4? Sabia. Que conflita muitas vezes com o roteador tradicional? E buga, e às vezes até, eu já vi falar que micro-ondas atrapalha. Né? Micro-ondas, telefone sem fio. Eu queria pegar esse gancho aí para você aproveitar e explicar para quem está nos ouvindo esses detalhes aí, coisas que acabam atrapalhando o funcionamento da internet dentro de casa. Você citou aí alguns itens, né? Fale mais acerca disso. O que atrapalha? Como é que eu posso melhorar a minha internet sem mexer com a operadora? Posição do roteador. Geralmente as mulheres gostam de esconder roteador. Não. Bota uma boneca. Eu não sabia disso. Vamos colocar no cantinho da estante, dentro de uma gaveta, onde ninguém vai ficar olhando pro roteador. Que geralmente o roteador não combina com a decoração da casa. O roteador tem que ser visto. O Wi-Fi tem que ficar... Não, depende do modelo do roteador, tem que ficar no alto. Por exemplo, lá na Stefania Nascimento diz que invasou para todo lado. Existem modelos e modelos de roteadores. E nas especificações técnicas do roteador, ele diz a altura que ele tem que ficar, a posição das antenas, se ele ficar na horizontal, a posição das antenas. Então, só que
Geralmente, não vou generalizar, né? Mas as mulheres geralmente vão esconder o roteador. Não, a mulher coloca capa no botijão de gás, coloca capa no galão de água do... Exatamente. E no Wi-Fi, tudo Você que... desenvolve uma capa pro... Pelo amor de Deus. E, então, geralmente a maior dificuldade é esconder o roteador. Posição do roteador. Não pode, né? Porque aquilo ali emite onda, né? E você precisa daquela onda. E precisa daquela É uma onda. empresa que faz um roteador bonito, como se fosse um eletrodoméstico, para você querer Olha lá. deixar visível. Existe... Olha a ideia boa. Uma tinta perolizada, Lindo, vai ser um negócio lindo. vermelho metálico, azul Que é um metálico. roteador. É isso aí, exatamente. Isso é roteador. Olha a Já ideia. vou criar, patentear. Ainda vem com Jack Daniels. Já vou patentear Vai que agora. arrumar um com Jack Daniels, vou encomendar 3. Deixa eu vou editar esse trecho para ninguém ouvir. Existe Patentear aqui, ó. Patentear isso aí, vamos patentear isso aí. Beta, marcas e patentes. Existem vários modelos de roteadores, tudo vai até quanto que você quer pagar, né? Então, só que geralmente a gente precisa atender o cliente com o menor custo-benefício, com a melhor tecnologia que há no Eu acho mercado. que cabe aqui, o Sérgio talvez não vá me conflitar. Eu acho que é muito legal você trazer o caso que você resolveu o problema da Camila. Lembra que ela não tinha... Lembra que ela falou lá no BNI? Sim. Que ela ficou 1 ano dentro do BNI. Conta a história, é boa. É um boa. tempo do BNI A Camila- fazendo internet pelo Wi-Fi, porque dentro do apartamento dela, que é um apartamento grande, mas é um apartamento, não funcionava a internet. Você resolveu o problema. O caso da Camila foi o seguinte, dentro do BNI, ela me procurou: Anderson, tem um problema lá em casa, que minha internet não funciona. Faz 2 anos que eu tô morando lá, minha internet não funciona nos quartos. Inclusive, toda reunião do BNI, ela falava: tô no 4G, porque minha internet não chega no escritório. A gente fechou o plano com ela e eu disse: Camila, a gente consegue atender 100% o teu apartamento. Tá, mas até o pai dela... Até o pai dela, muita gente boa, falou bem assim: não, mas eu vou contratar uma internet para andar pro escritório e outra internet para sala. Eu falei: não precisa. Com uma internet você consegue trabalhar e você consegue assistir filme, você consegue fazer tudo. Só precisa de equipamento e qualidade nas conexões. A gente foi lá e fechou a casa dela com 100% de Wi-Fi. E foi sucesso. Outro caso que eu pego também de exemplo, não vou citar nomes, mas é um cliente que me procurou: Anderson. Eu já passei 4 operadoras dentro da minha casa. Uma casa de 300 metros quadrados. Ou seja, alto padrão. Alto padrão. E eu não tenho internet no meu quarto. Só tenho internet na sala e na cozinha. Que é onde que chega o roteador. Eu disse: eu consigo resolver para você. A gente foi lá, fez um estudo de quantos roteadores precisava, cabeou tudo, porque ele utilizava repetidor em alguns sinais, e porque as antigas operadoras falavam para ele que iria resolver, iria chegar o sinal, e acabou que nenhuma operadora resolveu. A gente chegou para ele lá e fez o estudo e colocou, se eu não me engano, 6 ou 7 roteadores em posições estratégicas, que conseguiu resolver o problema de Wi-Fi na casa dele, inclusive na piscina, inclusive no quarto, inclusive em todo lugar que ele queria. As pessoas ficam socialmente, né? Que é área de lazer. Você tem uma casa lá, 300 metros quadrados, né? Você falou 300 metros quadrados. Casa de alto padrão, um condomínio de alto padrão. Ou seja, normalmente sua área de lazer, na piscina, na churrasqueira, que muitas das vezes fica no fundo da casa. E lá não vai funcionar a internet, você vai botar uma música, um clipe, é parado, né? Legal. Anderson, a gente falou muito técnico. Acho que é interessante, se o Sérgio acho que vai concordar, é o seguinte: cara, traz um pouco de desafio. Porque você, como qualquer outro empreendedor que passou aqui nessa mesa, ou que nós estamos aqui, né? Quero saber o seguinte: qual o desafio que você superou nessa transição? Porque você, quando abriu a Vol, você abriu lá ou você abriu ela já em Juiz de Fora? A Vol é em Juiz de Fora. Beleza, vamos lá. Qual foi o desafio? Obviamente pode envolver o cultural, porque você está vindo
eu não sei se houve um cultural muito discrepante, porque Gigante. eu vou falar de Florianópolis. Gigante. Porque eu vou falar de Florianópolis, vocês estiveram lá, o Sérgio esteve com você, eu conheço Florianópolis. Florianópolis, inclusive, tem vários hubs, inclusive o Instituto Caldeira lá, que é gigantesco, dentro da área de tecnologia, dentro da área de negócios. A Prefeitura de Florianópolis, claro, estou falando de 400 quilômetros da sua cidade, mas é o Estado, né? A Prefeitura de Florianópolis incentiva empresas, incentiva startups, incentiva tecnologia e inovação, e você vem para Juiz de Fora. Não que Juiz de Fora seja pior ou melhor, eu quero saber qual que foi porque há um choque de cultura, né? Aí você vai me permitir fazer um parênteses, não é essa questão de ser melhor ou pior, é a questão de ser mais desenvolvido. Desenvolvido. E é um fato que não tem Santa Catarina, Florianópolis, onde eu fui, não tem nem comparação. É muito mais desenvolvido. É muito mais desenvolvido. Não, se a gente desce 400 quilômetros para São Paulo, a gente já Pois muda é. para BH, É impressionante. para Rio, imagina para Florianópolis. Assim, ó, Mas eu queria ver isso aí. O que foi o choque de cultura? Eu tive um choque de cultura enorme, desde a parte de comunicação. Quando eu converso com alguém, para mim é normal falar piá, que é um menino para vocês aqui. Então, às vezes eu falava, o piá tá subindo a escada. As pessoas ficavam... What the fuck? Quem que é esse? Cadê o rapaz? Algo muito da minha região Cho. Então eu brinco com o Cho, que é um choque de cultura, que como vocês, os juízes foranos, têm gírias, como mineiro, como o do Rio de Janeiro tem o carioca tem gírias, tem as gírias, e fica difícil a comunicação. Então tive um choque de cultura e eu vim para cá para a gente aprender a trabalhar em Juiz de Fora. Como em qualquer negócio, você tem que aprender a trabalhar se adaptar na cidade, porque o mineiro por si só já é desconfiado, Então vem um cara do sul com um nome novo e começa a implementar a sua marca. Eles desconfiam. Fala uma coisa, Anderson. Eu conheci Florianópolis em 2009 e fui para o Encontro Nacional, o ENECO, na época, Encontro Nacional de Estudantes de Economia. Eu estudava administração na PUC e o DA era o mesmo. Então a gente aproveitou o evento, que era o mesmo DA, e fomos para Florianópolis. E o Sérgio foi recentemente, não vai me deixar mentir, tá, Sérgio? Sozinho. Sozinho, vai mentir nós dois. Porque é o seguinte, as pessoas em Florianópolis são muito mais abertas. Se você está num bar, por exemplo, e tem ali um grupo de pessoas, você senta para conversar, as pessoas te recebem, conversam com você sem nenhum tipo de interesse extra. Conversam com você, abre, conversa, te dá a opção de você chegar. E eu sei que Minas Gerais é diferente, Juiz de Fora ainda tem um pouco mais de diferença dentro do diferente de Minas. Porque o mineiro é desconfiado por si só. Eu morei no Rio 2 anos e eu tinha um amigo e cliente no Rio de Janeiro que ele falava, eu tenho medo de mineiro, porque mineiro vem com essa conversa quieta, chega aqui, passa a gente, os cariocas tudo para trás e vai embora. Só que eu entendo perfeitamente e eu consigo ver e imaginar a dificuldade que você teve sendo um povo de cultura muito mais propensa a receber pessoas para conversar e chegar numa cidade como Juiz de Fora que tem um caráter um pouco mais fechado, mais provinciano, etc. Então, por isso que quando eu falei choque de cultura, não só nesse ponto, mas até comercial. Porque você falou algumas coisas para mim uma vez, já aqui em off, mas não aqui no dia do podcast, que você chegou em algumas situações que as pessoas falaram, cara, peraí, eu precisava de alguém te apresentar a mim para eu poder te dar abertura. Que legal isso. Hoje, por exemplo, assim, a gente pensou inicialmente em Juiz de Fora como um investimento, né? Mas então, por que Juiz de Fora? Por causa da capacidade número de habitantes. Número de habitantes, todo o estudo que a gente fez. Porque Juiz de Fora e Curitiba são cidades que são escolhidas por empresas que estão testando produtos. Não sei se você já ouviu falar essa situação. Você já fez o índice de quanto que o Juiz de Fora cresce a cada ano? Não. Eu fiz um estudo que o Juiz de Fora, acho que em 10 anos, tinha crescido 110 mil habitantes. Em 10 anos, 110 mil. 110 mil habitantes. 11 mil por mês. Então você imagine quanta oportunidade Juiz de Fora não gera. Não vai ter, né? Não gera. E qual que é o potencial? Para Juiz de Fora, você é o limite. Entende? Para o tamanho de uma cidade, o tanto que está crescendo. Entende? A localização dela é estratégica.
A localização, tem aeroporto aqui do lado. Uma BR também que liga muito rapidamente. Então é um potencial enorme. Quando a gente fala que trabalha em cidades aí que tem 10, 15 operadoras, Juiz de Fora, quantas oportunidades tem para você crescer? Para qualquer negócio. 10 mil habitantes cresce por ano. 10 mil oportunidades de vender. Então tudo isso para mim é magnífico. Desistiu de mudar, Entende? Para mim é maravilhoso, mas existiu o choque de cultura, entende? Porque assim, a gente colocou pessoas para trabalhar em Juiz de Fora e conseguiram desenvolver, conseguiram andar, mas não o esperado, como deveria andar. Se a gente abrisse a mesma operação em outra cidade, em Santa Catarina, um exemplo, em outra cidade de Santa Catarina, ela cresceria muito mais rápido. Se você ir no nosso escritório, olhar o nosso escritório lá, vocês já foram, ele tem um toque mais sutil, Sim. entende? Mais discreto. Porque, um exemplo, para nós, o discreto gera curiosidade. Então você pensa, volta telecom. Tá, mas que tipo de telecom? As pessoas lá começam a seguir, começam a procurar quem que é o vizinho, que eles estão atuando, e desperta curiosidade na pessoa, e eles acabam contratando para experimentar. Já em Juiz de Fora aconteceu totalmente ao contrário. O toque sutil, as pessoas não deram importância, não gerou interesse. Então, sabe por quê? Porque talvez entenderam que poderia ser uma coisa provisória. Então, e daí o que... Entende? Então talvez pode ter sido isso. E aí a gente está mostrando que a gente veio Pra ficar, né? para ficar. E a gente está despertando esse interesse. Como o Sérgio falou, o jeito, como você falou, o jeito de você trabalhar em Juiz de Fora é um pouquinho diferente. Então você tem que... aqui o mineiro, ele gosta, o vizinho contratou, ele vai contratar também. Então, quando você não conhece uma pessoa, geralmente você não é muito receptivo. A negócios, né? A negócios, entende? No primeiro momento. O mineiro, ele é muito gente boa. Se você pedir qualquer coisa para ele, ele te leva em qualquer lugar. Se você pedir para ir ali na esquina, ele vai te levar no colo se precisar. Mas vamos fechar negócio? Mas, pois, é assim. Entende? Aí nos bastidores já pergunto, galera, chegou um tal de Volvo aqui. Alguém já viu esse pessoal aí? Fulano. A única coisa que você não pode confiar no mineiro é quando ele diz logo ali. Ou logo ali, gente. Logo ali é roubada, né? É roubada. Haja quilômetros de fibra ótica, hein? Como é que funciona isso aí? Calculou 1 quilômetro de 5. Isso eu tive que aprender na marra. Então a gente aprendeu a trabalhar em Juiz de Fora. Entrei no BNI, que foi um impulsionador para o meu negócio aqui, porque ali eu conheci pessoas maravilhosas, inclusive vocês. Eu vou aproveitar, gente, não tem 3 episódios que a gente fala do BNI aqui. Ei, patrocina, né? Vai. Onde eu conheci pessoas maravilhosas. O corte é direto para frente. Hashtag patrocina nós aqui. Nós estamos falando BNI todo episódio. Eu vou falar do BNI. Tá, eu vou falar do BNI. Vamos postar isso aqui, ó. Eu entrei no BNI, onde eu conheci pessoas maravilhosas, fiz conexões maravilhosas e pessoas com o mesmo pensamento que eu, de crescer e desenvolver e ajudar todo mundo que está à sua volta. Porque uma coisa que vocês estavam conversando antes no antigo podcast, se a média das 5 pessoas que está à sua volta. Lá no BNI eu sou a média de 38. Porque eu sou de pessoa, eu tô com pessoas lá de todos os tipos de empreendimentos. E eu sempre fui muito aberto a ideias, né? Eu inclusive sempre tenho sociedade, porque eu sempre penso que 2 cabeças pensam melhor do que em uma, e a gente precisa dividir para conquistar. Então lá no BNI a gente conversa de empreendedorismo, a gente faz amizades, que é uma coisa que você tá novo numa cidade, coisa que você não consegue, a gente vai para Florianópolis, entende? Conhecer ele na pelada lá, falei, vou te levar na pelada lá para você entender, tem outros empresários na pelada, machuquei, não
Falei, vai, continua indo, porque eu não aguento mais. Mas então, isso o BNI não é só um grupo de network. Eles me ajudaram. É muito mais do que isso. Entende? Só conhecendo, participando para entender. Só estando dentro, entendendo a metodologia e vivendo o BNI que você consegue Aquilatar o que é, né? o que é. Eu falando em palavras eu difícil. eu não consigo expressar, mas foi um impulsionador do meu negócio. E realmente é uma coisa totalmente estratégica para o seu momento. Eu vou colocar o Sérgio. Semana passada eu estava tentando entrar num empreendimento ali de alguns edifícios. Como todo empreendimento novo, as pessoas dizem: ah, mas vocês são novos, vou dar espaço pro provedor da cidade, pro provedor antigo, nativo da cidade, mais ruim, que eu prefiro do que você, pode ser bom, mas eu não te conheço. O Sérgio me pegou pelo braço, nós fomos lá fazer uma reunião dentro da construtora e falou: não, vindo do Sérgio, a gente fecha. Empresta credibilidade, né? Entende? Por isso que eu tô aqui com o Sérgio. E o Sérgio, eu vou colocar o Sérgio. É difícil demais, não? Ei, você acha que é fácil, né, Jorjão? E eu vou colocar. E eu vou colocar o Sérgio como exemplo novamente. O Sérgio falou: primeiro você instala para mim aqui no meu escritório. Falei mesmo na lata. Eu quero ver a qualidade desse troço, que eu não vou sair te credibilizando sem saber antes, se não. Não avalizar nada, né? Então, as palavras do Sérgio foram bem assim. Na primeira reunião do BNI, eu fui no escritório do Sérgio, ele falou para mim: na palavra do Sérgio, coloca essa porra aí no meu escritório. Coloca. O Sérgio não tá assim. Se você acha que te atendeu, é outro. Ele no mínimo tinha bebido. Não. Ele, nessas palavras, coloca essa porra no meu escritório aí, que se funcionar bem eu vou te colocar em todo lugar da cidade que eu tô. E foi o que aconteceu. Colocamos a internet no escritório dele. E ele... É porque falaram com ele que era logo ali. Ele parou lá no Bom Pastor, tá esperando o resto do cabo. Então, palavras do Sérgio, e tá me ajudando muito. Fico muito agradecido. Não, mas a sua internet é boa. Eu tô ajudando porque primeiro eu testei. Porque pode ser meu amigo, eu posso gostar, mas é o que você sempre fala, não é porque é amigo, porque é, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a sua internet realmente faz diferença. E o Sérgio também foi um quebra-gelo para mim, porque eu entrei no grupo, não sabia nada, ele era atual presidente do grupo do BNI, e me chamou para o primeiro 1 a 1, que era, meu Deus do céu, e eu não sou bom em falar com pessoas, gosto de conversar, gosto de falar, mas eu não falei muito bem. O Sérgio foi lá, me explicou como que era, quebrou o gelo. Ali eu comecei a andar, fazer 1 a 1 com mais pessoas e comecei a ganhar a credibilidade das pessoas. Instalei para um, instalei para outro e a minha produção começou a aumentar. E hoje a maioria das minhas vendas são tudo indicações. Graças a Deus estamos conseguindo bater todo mês as metas somente com indicações. As pessoas que instalam estão satisfeitas, indicam para mais 2, 3 e assim por diante. Que na verdade é um modelo de expansão desejado por qualquer empresa. Porque reduz o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Jorge Miguel, no retaguarda, deve estar concordando comigo, eu não vou olhar para trás. mas olha, Jorge, pode falar. Com certeza. Reduz o custo de aquisição do cliente, porque você vai fazendo prova social do seu trabalho o tempo todo. E faz sentido. Quando eu falei com você, falou, Anderson, e o engraçado é que o Anderson, eu vou fazer um paralelo aqui, porque o Anderson, ele não conhece a cidade como um todo. E aí um dia eu liguei para ele: Anderson, eu estou mudando para tal bairro. Você atende lá? Que é o bairro do lado seu, né? Aí ele: não atendo não. Eu falei: mas não é possível. Como é que você atende o Sérgio aqui e não atende a 600 metros depois? Ele: qual que é seu bairro? Bairro tal. Ele: atendo não. Qual que é a sua rua? Tal. Aí ele: pois é, não atendo. Eu falei: mas você atende o Sérgio? Ele: ah, não, aí eu atendo sim. Então, falando numa conversa informal de cabeça, eu não sei ainda de cabeça todos os bairros que eu atendo. Não, imagino que seja um dificultador, claro. Então, porque o que acontece? Quando ele está atendendo lá,
Na verdade, ele atende lá como finalidade, mas ele atende tudo aqui. Né? Então, é isso que talvez, aí eu vou ao vivo aqui te falar isso, com toda humildade possível, é o seguinte, cara, estrutura um pouco mais a ramificação da onde você está atendendo, né? Porque você, inclusive eu vou falar aqui uma coisa que você me confidenciou há 2 semanas atrás, ele consegue atender hoje, na totalidade, um bairro Dom Bosco, que é um bairro carente da cidade. Ele leva internet de qualidade, a internet que você tem lá, ele leva para um bairro de carente da cidade. E tem adesão grande lá dentro. Qualquer situação, ele está lá dentro do bairro, lá com qualidade. Então, se o cara atende Dom Bosco, ele atende a região ali do hospital, do Monte Sinai, aquela região ali. Daqui a pouco já está no São Pedro, ainda não, né? Sim, estamos no São Pedro, Marilândia. São Pedro aí, viu? Não, é isso aí. Ele aos poucos ele vai caminhar na cidade, né, Anderson? Tem lá seus critérios, por que não foi além? Claro que tem, óbvio que tem explicação. O cara não ia ser trouxa. Aproveitar, ramificar, né? Não, porque tem realmente um limite e tal. Mas é uma questão de tempo, né? Você vem Questão de tempo. E está crescendo rápido na cidade, não está? Graças a Deus estamos crescendo O rapidamente. cabeamento, isso que eu estou falando. Cada vez mais locais vocês estão pegando, né? Cada vez mais locais estamos expandindo a rede da Avó. Ainda. Vamos fazer um desafio pro Anderson aqui? Vamos cutucar ele aqui agora? Vamos lá. Anderson, no centro da cidade, você já está ali? Alfred, Parque Alfred? Alguns lugares. Parque Alfred. Eu não consigo atender ainda algumas regiões ali, porque demanda de autorização de prefeitura, demanda, então, alguns Onde lugares a gente sim. consegue fazer um podcast ao vivo com a avó colocando na internet lá? E aqui eu já estou falando ao Alcaté. Alcaté, vocês se virem para levar a estrutura para o lugar. Tá firme, Diogo? Com a Love Internet? Ixi, a Love. Internet do amor? A gente só precisa de internet. Só precisa de internet. Marrom declarou, Diogão já falou. Agora só falta outros falar. Vamos fazer esse podcast ao vivo? Entrevistar empreendedores na rua? Empreendedores locais ali na hora, a gente busca lá na hora e senta na hora para poder conversar do negócio dele. No calçadão mesmo? Calçadão de der. Nossa, não. Você escolhe o lugar no centro da cidade que você atende bem. Nós vamos fazer um podcast ao vivo. Sérgio fica vivo no calçadão. Alcateia tá dentro e o podcast SA. Topa? Tá feito, hein? Depende dele. Topo. Topa? Topo. Então, beleza. Então, nós vamos colocar a data, porque senão vai ficar 1 mês, 2 meses para resolver. 1 mês. 1 mês? 1 mês. Hoje é daqui a 1 mês. Isso. Vamos falar dia, né? Que senão daqui a 1 mês... Isso... Daqui a 1 mês. Nós estamos no mês. De que mês que nós estamos? Não importa. Daqui a 1 mês. Depois de junho. Isso. Daqui a 1 mês. Não, vamos fazer assim. Vamos fazer sacanagem. É o seguinte, em maio a gente faz isso. Fechou. Segunda quinzena de maio. Fechou. Fechou? Segunda quinzena de maio é um episódio ao vivo, entrevistando empreendedores da cidade. Pipoqueiro, a gente quer conversar com a galera que rala o umbigo no negócio ali, com a Volta Telecom. Rapaz, tem pipoqueiro ali no calçadão, meu amigo, que você invejaria a função do... Nossa, eu invejo o patrimônio dele, inclusive. Nego rasgaria, é claro. Vocês tinham comentado antes alguma coisa vocês tinham comentado antes de uma frase ali que o pai do Sérgio falou. Você pode repetir, Sérgio? Quem quer anda, quem não quer manda. Lá no Sérgio fui eu que fui acompanhar de perto as instalações lá, ajudei a colocar os equipamentos e ajudei a fazer tudo. Então, dentro da minha empresa, eu sei tudo que está se passando dentro, desde a parte de instalação, desde a parte de venda, desde a parte de financeiro, desde a parte de suporte. Aliás, eu vou te pedir licença para te interromper, porque isso aí é uma coisa muito bacana para a gente falar para quem está começando, cara. Quando o cara se interessa em conhecer o chão da fábrica, o serviço mais... Não é talvez o serviço menos importante individual dentro da organização, o cara que aprende a fazer isso e vai galgando, e vai crescendo, vai passando por todos os pontos, o resultado desse cara não tem como ser ruim, não. O cara conhece todos os detalhes do negócio dele. Né? Como o Daniel disse agora há pouco, você é um cara que não é incomum te encontrar aí em algum lugar, supervisionando instalação, subindo em escada, enfim. Você vai e faz, né? Vou e faço. Isso é um diferencial, né, cara? Teve que ser instalador, teve que aprender a... Deixa eu dar agora uma cutucada contra o que eu falei, e não, obviamente, não discordando de nada, mas tudo bem, mas bota fim nisso, se você quer tocar o seu negócio com estratégia. Porque senão você vai ficar imerso, e eu estou falando de causa própria, tá? Você vai ficar imerso aonde você gosta,
E se você gosta disso, tudo bem. Começa a contratar uma pessoa para tocar para ser o CEO do seu negócio. Porque senão você fica imerso na operação, porque a empresa é isso, operação, estratégia, né? Então hoje você faz tudo porque você está aqui e está tudo bem. Mas se você gosta disso e está na frente, você vai crescer e está crescendo como você trouxe. Em algum momento você vai ter que falar, cara, ou eu fico aqui e contrato alguém para cá, ou eu vou para lá e contrato alguém para aqui. Eu acho que é o passo de que todo empreendedor deve fazer, momento, né? Sair do seu próprio negócio, trabalhar home office 2 meses para ver como que a empresa vai andar. Nos meus outros negócios teve essa dedicação inicial, teve toda essa natural. Trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, mas assim quando a gente coloca pessoas com competência na frente, treinadas para a tua metodologia, o negócio começa a andar com o teu nome. O que eu não quero é que o meu negócio seja uma operadora de internet comum. Eu quero o meu nome VOL atrelado à qualidade. É isso que eu procuro e estou buscando dentro de Juiz de Fora. Enquanto eu não conseguir encontrar as pessoas corretas pro meu negócio e conseguir confiança nelas, eu tenho uma equipe super boa, entende? São excelentes, mas eu preciso de mais pessoas. Sim. Entende? Enquanto eu não conseguir dormir tranquilo, que o meu negócio está correndo tranquilamente nas mãos das pessoas que estão trabalhando, eu vou estar no campo, vou estar ensinando, treinando eles a passar cabo, treinando eles a passar uma fibra ótica, treinando eles a avaliar resultado e treinando eles para fazer o feedback do cliente. Não que eles não são capazes, mas como todo funcionário, eles precisam passar por capacitações e treinamento constantes para conseguir sempre a Vol Telecomunicações tá na frente das outras operadoras. Top. Então é isso que eu procuro dentro da minha empresa. Ele vai conseguir. Vol Telecomunicações quer ser atrelado à qualidade. Vai conseguir, tá fazendo um trabalho bacana de fora. Tava todo travado aí, você soltou. Soltou todo. Anderson, meu querido, vamos partindo agora para a finalização do nosso episódio. A gente quer te pedir aí para falar alguma coisa que te represente, alguma coisa marcante para você. Vai pro livro, hein? Alguma frase, algum pensamento. Se você quiser falar pro cara que está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. O sucesso é logo ali. O sucesso é logo ali. De mineiro. O sucesso é logo ali, Não, uma frase para mim motivacional que eu sempre penso e eu tive muitas dificuldades na minha vida não importa o quanto você está crescendo ou na velocidade, se é rápido ou se é devagar, importa que você sempre está crescendo. Passo para trás nem para pegar impulsão. Boa. Muito bom. Para trás nem para pegar impulso. Muito bom. Anderson, meu querido, desejamos aqui muito sucesso para a Vol, em Juiz de Fora e na região. Arrebenta, você é um cara batalhador, tem tudo para arrebentar. Conte conosco. Vol Telecom, a internet do amor, não é isso? De trás para frente. Antigamente você rodava o disco da Xuxa ao contrário. Vol Telecom, você online sempre. Volta o coração, volta o coraçãozinho. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom. Prazer foi meu estar presente com vocês. É isso aí, pessoal, muito bacana. E lembre-se, hein? Final, segunda quinzena de maio, vai ter um episódio ao vivo aí no centro da cidade. Eu quero ver agora. Nós colocamos data. Quando coloca data, você sabe para descumprir, né? Você fala comigo isso? Fala isso comigo, olha pra mim. Não é você porque é o nome do podcast, é o nome da Vol e é o nome da Alcatel que está em jogo. 32 de maio, então, certo? Fechado? Aí, esse cara é bom de número. Pessoal, obrigado mais uma vez, agradeço aos patrocinadores e se você anotou tudo que falou aqui, beleza, se não, volta o episódio e assiste de novo, com papel e caneta na mão. Valeu? Um abraço.